Desde que começamos a compreender que a mente humana é moldável, que ela responde a estímulos repetidos, entendemos também que toda mudança real começa no invisível, no interior, antes de se manifestar na matéria. Muitas pessoas acreditam que riqueza é resultado de sorte, destino ou privilégio, mas a verdade é que tudo o que se materializa no mundo físico é precedido por uma imagem mental continuamente reforçada. A repetição é como uma semente plantada na sua consciência. Quanto mais você rega, quanto mais expõe a luz, mais inevitável se torna seu crescimento. Esse é o fundamento da mentalidade próspera. Você cria primeiro dentro, depois fora. Se você observar a natureza, perceberá que ela opera por ciclos. O dia se repete após a noite, as estações retornam ano após ano, o mar avança e recua. Nada que persiste na criação é fruto de um ato único, isolado. Tudo é resultado de repetição, de padrões contínuos, de retorno ao mesmo ponto com nova intensidade. Por que seria diferente com sua mente? Se você pensa uma vez que merece prosperidade, esse pensamento é apenas uma brisa. Mas se você repete diariamente, com emoção, com convicção, com imagem clara, ele se transforma em vento e depois em tempestade criativa, capaz de mover tudo ao seu redor. Napoleon Hill, um dos maiores estudiosos da mente e da riqueza, ensinou que a repetição de afirmações conduz ao subconsciente e o faz acreditar no que você afirma. Hill não falava de superstição, mas de ciência aplicada ao comportamento humano. Ele entendeu que nossa mente possui estradas internas. Quando você repete um pensamento, você pavimenta essa estrada. No começo, é uma trilha frágil, com mato alto, difícil de percorrer. Mas com a repetição, você transforma essa trilha em estrada de pedra, depois em avenida asfaltada, até que se torne uma autoestrada emocional percorrida com facilidade. A repetição não é apenas reforço, ela é construção. Ela é o método pelo qual você converte desejo em crença, crença em hábito e hábito em resultado. A mente, no entanto, não distingue o que você deseja do que você teme. Ela apenas absorve o que você repete com força emocional. É por isso que tantas pessoas reclamam que parece que tudo dá errado comigo, nunca tenho dinheiro, nada funciona na minha vida. O que elas não percebem é que estão praticando a repetição da escassez. Sem perceber, afirmam diariamente a pobreza, declaram emocionalmente perdas, reforçam dificuldades. Seus pensamentos repetidos se convertem em padrão, seu padrão se converte em comportamento e seu comportamento se converte em destino. Então, olham para os resultados e dizem: "Viu? Eu sabia." Não percebem que estão colhendo a semente que elas mesmas plantaram todos os dias? A Bíblia nos alerta de forma simples e profunda: como o homem imagina em seu coração, assim ele é. Não é uma metáfora poética, é uma lei espiritual e mental. Seu coração, entendido como a soma de suas convicções internas, molda sua realidade exterior. E veja que interessante, a palavra não diz como o homem pensa uma vez. Ela aponta para o imaginar contínuo, o estado interno, o que você repete dentro de si até que se torne parte da sua identidade. Deus, ao criar o mundo, repetiu o padrão: haja luz. E houve luz. Ele não disse: talvez exista luz se você acreditar o suficiente. Ele ordenou com autoridade e a criação respondeu. É a repetição da ordem e da convicção que molda a matéria. Quando você começa a entender que sua mente está sempre treinando algo, você percebe que só existem dois caminhos. Ou você assume o controle do que repete, ou você permite que o ambiente, as notícias, as vozes tóxicas e as memórias do passado repitam por você. Uma mente sem direção é como um campo aberto. Qualquer semente pode cair ali, e geralmente são sementes ruins.
É por isso que tantas pessoas passam a vida inteira trabalhando, lutando, planejando e ainda assim permanecem num estado constante de sobrevivência financeira. Não é falta de esforço, é falta de repetição consciente. Elas alimentam o corpo com ação, mas deixam a mente faminta, vivendo de pensamentos aleatórios ou negativos. A repetição nada mais é do que o alimento mental diário. Assim como o corpo precisa de comida, sua mente precisa de afirmações, visualizações e estímulos consistentes que a direcionem para a prosperidade. Não é suficiente acordar um dia inspirado, repetir "eu posso" e depois voltar para o ciclo antigo de autopunição mental. A mente precisa de treino, como um músculo. Você não se torna forte levantando pesos uma vez. Você se torna forte levantando pesos todos os dias. Da mesma forma, você não se torna uma pessoa próspera através de um pensamento isolado. Você se torna próspero repetindo mentalmente os padrões que um dia se tornam automáticos. Imagine alguém que decide aprender piano. Na primeira semana, os dedos são rígidos. Cada tecla parece um mundo inteiro de distância. A melodia é torta, os erros são frequentes. Se essa pessoa tocar apenas alguns minutos e desistir porque não soa perfeito, jamais tocará uma música. Mas se ela voltar todos os dias, se repetir o movimento, se praticar com paciência, um dia os dedos se moverão, como se tivessem nascido para isso. A repetição transforma impossibilidade em naturalidade. A prosperidade é exatamente o mesmo processo. No começo parece impossível, depois se torna improvável, depois aceitável, depois inevitável. É por isso que Napoleon Hill insistiu tanto em que a riqueza começa como um pensamento definido. Mas ele acrescentou algo crucial. Esse pensamento precisa ser repetido até se tornar obsessão criativa. Não obsessão no sentido negativo, mas no sentido de que a mente passa a ver oportunidades que antes você ignorava, passa a perceber caminhos de crescimento, passa a se conectar com pessoas que vibram no mesmo propósito. Quando você alimenta a mente com repetição, você deixa de agir por reação e passa a agir por intenção. Você se alinha com o fluxo da abundância e deixa que a vida responda a esse alinhamento. Muitas pessoas pensam que repetição é apenas falar frases positivas e se frustram quando não veem resultados rápidos, mas repetição é mais profunda. Ela é emocional. Ela precisa ser sentida. Se você repete "eu sou próspero" como um robô, sem sentimento, sem imagem mental, sem vibração, você não cria nada no subconsciente. Você apenas pronuncia sons. A mente profunda não reage a palavras secas, ela reage à emoção. É por isso que as memórias traumáticas nos perseguem por décadas, não porque foram muitas, mas porque foram carregadas de emoção, repetidas internamente com dor e medo. E o subconsciente guarda aquilo como verdade. Agora imagine fazer o contrário. Imagine repetir com emoção a experiência da abundância. Imagine se ver pagando contas com tranquilidade, investindo com segurança, criando uma empresa, prosperando. Imagine sentir a paz de alguém que sabe que sempre terá recursos. Imagine sentir a gratidão antecipada por aquilo que ainda não se manifestou, mas que você escolheu acreditar. A repetição, quando associada à emoção, é como uma chave espiritual. Ela penetra camadas profundas da sua consciência e reprograma seu destino. A fé funciona de maneira semelhante. A fé não é um pensamento isolado, é a repetição mental de confiança. É olhar além da aparência e enxergar o que ainda não existe, até que a realidade se curve a esse olhar. Jesus dizia: peça, creia e receberá. Não há instrução de dúvida no meio. Não há peça e espere que talvez aconteça. É repetição de convicção. É acreditar antes de ver. É criar no invisível para depois colher no visível.
Quando você compreende que a repetição cria caminhos dentro da sua mente, começa a perceber que não basta apenas ter pensamentos positivos. É necessário transformá-los em rotina. É preciso que eles se tornem a língua que você fala consigo mesmo, o ambiente interno no qual você vive. Um pensamento positivo sem repetição é como um fósforo riscado no escuro. Ilumina por um instante, mas logo se apaga. A repetição é o que transforma esse fósforo em fogo, depois em brasa, depois em chama constante. É o treinamento que permite que sua mente opere a partir da abundância como estado natural e não como evento ocasional. O mundo material sempre responde ao mundo espiritual e mental, não o contrário. Você pode tentar mudar sua vida apenas com esforço físico, trabalhando, se desgastando, correndo atrás de dinheiro, como se ele fosse algo externo que precisa ser perseguido. Mas esse caminho cansa, drena, frustra, porque parte da premissa equivocada de que riqueza é resultado de ação sem direção. A repetição correta transforma você no tipo de pessoa que atrai oportunidades, conexões, ideias e soluções. Em vez de apenas buscar dinheiro, você se torna alguém que produz valor naturalmente. E o dinheiro é só consequência. A verdade é que ninguém prospera de forma consistente tendo uma mente reativa. Quando seus pensamentos mudam a cada vento, quando você se deixa influenciar por críticas, comentários alheios, comparações ou erros do passado, você começa e para, avança e recua, entra e sai de projetos, como alguém que não sabe onde está indo. A repetição estabiliza, ela cria âncoras dentro de você, ela te permite levantar após dias difíceis, manter a rota quando as emoções oscilam, sustentar a visão quando os resultados ainda não apareceram. É como construir um edifício interno. Cada repetição é um tijolo colocado no mesmo sentido, na mesma direção. Napoleon Hill estudou centenas de pessoas extremamente ricas e descobriu um padrão comum que não tinha nada a ver com origem, sorte ou acaso. Elas tinham disciplina mental. Elas repetiam seus objetivos diariamente, descreviam suas metas, visualizavam seus resultados e reforçavam mentalmente a inevitabilidade do sucesso. Hill percebeu que essas pessoas viviam a vitória antes de qualquer evidência externa. Elas não esperavam que o mundo confirmasse seu potencial. Elas repetiam o potencial até que o mundo não tivesse escolha, a não ser confirmá-lo. Esse princípio é tão poderoso que quase ninguém o aplica profundamente, porque ele exige constância, paciência e consciência. Quando falamos de repetição, muita gente imagina algo mecânico, como acordar, olhar para o espelho e pronunciar frases sem vida. Mas a repetição verdadeira acontece durante o dia inteiro. Ela está presente quando você escolhe a forma como reage a um problema. Ela se manifesta quando você decide não repetir o padrão antigo de lamentação. Ela aparece quando você recusa pensamentos que tentam te puxar para baixo e substitui por pensamentos que te direcionam para cima. A repetição não acontece só na hora da afirmação. Ela acontece nos intervalos invisíveis da sua vida, nos segundos em que você escolhe conscientemente o tipo de pessoa que está se tornando. A mente humana é perfeita em imitar aquilo que vê com consistência. Quando você assiste notícias negativas todos os dias, sua mente repete medo. Quando convive com pessoas tóxicas todos os dias, sua mente repete insegurança. Quando você se prende a conversas sobre crise, falta, dívidas e problema, sua mente repete escassez. Não porque você pediu isso conscientemente, mas porque você permitiu que isso ocupasse espaço mental. Tudo o que entra repetidamente no seu campo de atenção acaba entrando no seu coração, e aquilo que entra no coração se manifesta. É por isso que Jesus alertou sobre os olhos como a janela do corpo. Ele não falava apenas de visão física, mas de absorção mental. O que você vê, ouve e repete molda seu interior.
Se a repetição negativa pode destruir pessoas emocionalmente, a repetição positiva pode reconstruí-las. Quando você começa a repetir imagens de prosperidade, palavras de abundância, afirmações de valor e crenças de crescimento, você reforma seu interior. E quando seu interior muda, não há circunstância externa que consiga resistir por muito tempo. A mente que acredita irradia sinais, vibrações, comportamentos e decisões que inevitavelmente atraem prosperidade. A repetição também é uma proteção espiritual. Ela cria blindagem contra pensamentos sabotadores que surgem naturalmente da dúvida ou de experiências passadas. Quando você repete que é capaz, que é digno, que merece prosperidade, você começa a construir uma muralha psicológica contra o medo. E essa muralha é vital, porque o medo é a arma mais silenciosa do fracasso. Ele entra devagar, começa pequeno, às vezes com frases inocentes como "e se não der certo?" Ou "você está perdendo tempo." Se você deixar, ele cresce, sufoca o desejo, paralisa a ação e rouba sua capacidade de imaginar um futuro melhor. A repetição consciente funciona como o antídoto. Você não luta contra o medo tentando expulsá-lo à força. Você o substitui. Você o desidrata. Você o sufoca com excesso de convicção repetida. Assim como a luz expulsa a escuridão instantaneamente, uma imagem repetida de abundância dissolve as sombras da dúvida. Essa é a diferença entre tentar e ser. Quem tenta repete oscilações. Quem é repete identidade. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Não é pelo ouvir uma vez, é pelo ouvir repetidamente, é pelo alimentar a mente com mensagens que elevam, com vozes que impulsionam, com palavras que ativam. A fé não é uma emoção espontânea, é um resultado mental. Ela nasce da repetição de mensagens corretas. O mesmo acontece com a prosperidade. Ela vem pelo pensar intencional. Ela vem pelo repetir ideias que alimentam seu crescimento. É por isso que quem convive com pessoas prósperas tende a prosperar. Não é por influência direta, mas pela repetição indireta de padrões de sucesso. Quando você entende isso, começa a se tornar seletivo com o que consome mentalmente. Você para de alimentar seu subconsciente com caos, crítica e pessimismo. Você passa a escolher livros, áudios, vídeos e conversas que te empurram para frente. Você começa a proteger sua energia porque percebe que sua mente é como um jardim. Se você não plantar, ervas daninhas crescerão sozinhas. Não existe terra neutra. Não existe mente vazia. Tudo o que você permite entrar, repetidas vezes, se torna solo fértil para aquilo que vai se manifestar amanhã. E aqui está uma verdade silenciosa que quase ninguém te conta. A repetição transforma a imaginação em costume. Aquilo que você imagina repetidamente se torna normal para você. Se você imagina prosperidade todos os dias, chega um momento em que viver de forma medíocre se torna estranho. Você começa a rejeitar a falta como algo incompatível com sua identidade. Você passa a agir com naturalidade, onde antes agia com medo. Você se arrisca com mais inteligência, conversa com mais confiança, negocia com mais clareza. A repetição muda sua postura sem que você perceba. Muda seu tom de voz, seus gestos, sua linguagem corporal. E o mundo percebe. Não é coincidência que pessoas prósperas falem como se já tivessem vencido antes mesmo de vencer. Elas repetem essa visão até que cada célula do corpo acredite. Elas não esperam que a vida prove quem são, elas provam para a vida o que estão se tornando. E então, por uma lei que parece mágica, mas é apenas lógica espiritual, oportunidades começam a aparecer, pessoas começam a querer se conectar, portas começam a se abrir. Toda vez que você repete uma ideia com convicção, você envia um comando para sua mente como se estivesse programando um software. O subconsciente não discute, não debate, não analisa. Ele aceita. Ele apenas pergunta: isso é importante?
E a forma como ele decide se algo é importante ou não é simples. Você repete, você sente, você dá energia emocional a isso. Se a resposta é sim, a mente profunda registra como verdade. E uma vez registrada como verdade, ela passa a governar seu comportamento, seus sentimentos e suas percepções, sem que você perceba conscientemente. É dessa forma que você pode transformar a riqueza em um estado inevitável. Não porque você a força, mas porque você convence sua mente de que ela é seu destino natural. O subconsciente não responde à lógica intelectual. Ele responde a imagens, emoções e repetição. É por isso que você pode saber intelectualmente que merece prosperidade e, ao mesmo tempo, sentir-se bloqueado ou incapaz. Sua mente racional pode concordar com um pensamento, mas se o subconsciente estiver programado com crenças negativas, como dinheiro é difícil, prosperidade não é para mim, só os outros vencem, Deus prova quem ama com sofrimento financeiro, você vai sabotar a si mesmo sem perceber. A repetição correta serve como uma ponte para atravessar esse abismo interno. Ela pega o que sua razão entende e o transforma em crença emocional. Há pessoas que passam décadas tentando prosperar enquanto repetem internamente, não vai dar certo, e não percebem que esse pensamento, repetido por anos, se tornou identidade. E identidade não se muda com força de vontade momentânea. Identidade é diluída com paciência, reescrita com constância, reconstruída com repetição. Napoleon Hill dizia que o maior poder do ser humano é sua capacidade de autossugestão, a arte de influenciar a si mesmo com pensamentos tão repetidos que acabam se convertendo na base da sua realidade. Ele não dizia isso como metáfora. Era literalmente a forma como os homens e mulheres mais ricos que ele entrevistou criaram suas fortunas. Mas é aqui que muitos erram. Eles querem transformar sua mente, mas se esquecem de transformar também o ambiente. Você pode repetir mentalmente que é próspero, mas se passa o dia inteiro em ambientes onde todos reclamam, onde o discurso predominante é de crise, onde a energia é cinza e o tom é de resignação e culpar o governo, você está treinando sua mente para a escassez sem perceber. A repetição externa contamina a repetição interna. Não é apenas o que você fala para si mesmo, mas o que você permite que chegue até você. Assim como um atleta protege sua dieta, você precisa proteger sua dieta mental. A Bíblia nos ensina um princípio silencioso e profundo. A boca fala do que está cheio o coração. Não se trata apenas do que você verbaliza, é sobre o que você repete internamente para que um dia transborde para sua fala e depois para suas decisões. O coração, nesse contexto, não é o órgão físico, mas o centro emocional da consciência. Aquilo que você alimenta repetidas vezes se acumula, se solidifica e se torna a fonte da sua expressão. Quando você passa anos repetindo, eu não posso, eu não sei, eu não consigo, eu não mereço, um dia essas palavras deixam de ser pensamentos e se tornam comportamentos. A repetição é o caminho pelo qual seu destino transita do invisível para o palpável. Por isso, a repetição consciente é uma forma de oração, não uma súplica desesperada, mas uma declaração de fé. Quando você repete que é abençoado, que é guiado, que é próspero, que é instrumento de crescimento, você está alinhando sua mente com as leis divinas. Você não está pedindo para que Deus te veja. Você está aceitando aquilo que Ele já declarou sobre você. Que você é herdeiro de abundância espiritual e material. A diferença é que a maioria passa a vida repetindo decretos de fracasso e depois culpa Deus pelos frutos. Mas Deus não é cúmplice da escassez. A repetição humana é. Quando alguém pratica repetição positiva por tempo suficiente, algo extraordinário acontece.
Surge uma mudança silenciosa no campo da percepção. Aquilo que antes parecia improvável começa a parecer possível. Situações que antes intimidavam começam a parecer desafios naturais. E pouco a pouco as portas se abrem. Não por mágica, mas porque sua postura muda. Você passa a agir com mais presença, fala com mais força, negocia com mais autoridade. Você finalmente entende que não é o mundo que precisa ser convencido de quem você é você. Há uma armadilha mental que derruba milhões de pessoas. Elas acreditam que precisam sentir confiança antes de agir. Mas é a repetição que gera confiança. Você não sente confiança para falar em público antes de falar em público repetidas vezes. Você não sente confiança para trabalhar com dinheiro antes de aprender a lidar com ele repetidas vezes. Você não sente confiança para empreender antes de errar, aprender, levantar e tentar de novo repetidas vezes. A repetição constrói a musculatura emocional que sustenta a confiança. Não existe atalho. O problema é que nós somos treinados desde cedo a usar a repetição contra nós mesmos. Pensa nas frases que ouvimos quando crianças. Dinheiro não cai do céu, não temos condições, riqueza é coisa de gente não honesta, quem ganha muito perde a alma, você não é melhor do que ninguém, aceite o que tem. Cada uma dessas frases contém uma semente de limitação. E como a repetição é uma lei, essa semente germina. O adulto carrega a crença infantil como se fosse verdade universal. E quando tenta prosperar, sente a culpa como se estivesse violando uma lei ancestral. É aqui que a repetição consciente se torna cura. Ela corrige equívocos que você não escolheu, mas herdou. Ela limpa suas raízes mentais. Ela devolve o protagonismo ao seu espírito. Quando você repete diariamente que prosperidade é seu direito, não seu pecado, que viver com abundância é expressão da grandeza de Deus, não um ato egoísta, que você pode gerar riqueza para abençoar outras pessoas, não apenas para acumular, algo dentro de você se liberta. É como se uma névoa se dissipasse e você finalmente enxergasse o caminho. Você começa a perceber que prosperidade não é ausência de espiritualidade, mas a consequência natural de alinhamento espiritual. Quando você entende isso, parar de prosperar é que se torna estranho. Não porque você é melhor do que os outros, mas porque você se tornou coerente com o que acredita. E quando crença e ação andam na mesma direção, o universo responde. A repetição também corrige a relação que você tem com os erros. Antes, você via cada erro como prova de incapacidade. Agora, você passa a vê-los como parte do processo. Você não desiste ao errar porque a repetição já te ensinou a persistir. Você não absorve comentários negativos porque a repetição já forjou convicção. Você começa a agir como alguém que sabe que o futuro está em construção dentro da mente e que o exterior apenas acompanhará. Napoleon Hill dizia que pensamento repetido com emoção se transforma em crença, e a crença se transforma em ação. Ação repetida se transforma em hábito, hábito se transforma em estilo de vida se transforma em destino. Se você observar esse fluxo com atenção, verá que tudo começa com repetição, não com talento, não com sorte e não com circunstâncias. Tudo começa com a decisão de dizer para si mesmo, todos os dias, até que o universo se curve: eu estou me tornando alguém próspero. A repetição também reorganiza o que você percebe como possível. Existem pessoas que vivem olhando para oportunidades, enquanto outras vivem olhando para problemas. A diferença não está no mundo externo, mas no filtro mental. Quando seu cérebro está acostumado a repetir pensamentos de derrota, ele passa a identificar tudo o que possa confirmar essa derrota.
Ele procura provas de que as coisas não vão dar certo, de que você não é capaz, de que o mercado é injusto, de que outras pessoas têm vantagens que você não tem. A repetição cria uma lente, e essa lente determina o que você vê. Quando você começa a repetir diariamente que é capaz, que é abençoado, que é próspero, seu cérebro passa a procurar evidências da sua prosperidade. Ele começa a enxergar caminhos onde antes enxergava muros. Ele identifica oportunidades onde antes só via ameaças. Foi isso que Napoleon Hill quis dizer quando afirmou que a mente humana, uma vez impregnada de um propósito definido, se torna magneto para as circunstâncias que favorecem esse propósito. Magnetismo não é metáfora poética. É o fenômeno psicológico pelo qual sua atenção seletiva passa a rastrear tudo que valida sua visão. Quando você repete mentalmente sua meta financeira, seu subconsciente começa a filtrar informações com essa prioridade. Ideias surgem com mais facilidade, decisões melhoram, timing melhora. Você deixa de ser alguém que espera soluções e passa a ser alguém que enxerga soluções. E perceba que isso não significa ignorar a realidade. Significa expandir sua percepção da realidade. Porque a verdade é que abundância e escassez coexistem ao mesmo tempo. Sempre existiram pessoas crescendo enquanto outras reclamavam, avançando enquanto outras estagnavam. A diferença nunca foi o cenário externo, mas quem você escolhe ser internamente. Há pessoas que, mesmo em crises econômicas, prosperam. Não porque desafiam as leis da matemática, mas porque desafiam as leis da mentalidade comum. Elas repetem um padrão interno que as coloca acima da média emocional. Enquanto o mundo desmorona, elas constroem. Enquanto outros discutem, elas agem. Enquanto muitos desistirem, elas se fortalecem. E tudo isso nasce da repetição. A Bíblia nos apresenta esse princípio de forma profunda quando afirma que devemos renovar nossa mente diariamente. Não é renovar uma vez, não é renovar de vez em quando, é diariamente. O espírito humano tende a se contaminar com ansiedade, com notícias, com julgamentos, com memórias ruins. Se você não reprograma sua mente todos os dias, o mundo programa por você. O silêncio mental não existe. Ou você alimenta seu cérebro com aquilo que quer, ou ele se alimenta de qualquer coisa que apareça. A repetição funciona como banho mental. Você tira a sujeira emocional acumulada e substitui por convicção. E aqui entra um ponto fundamental. Repetição não é apenas mental. Ela precisa ser incorporada ao corpo. Há pessoas que repetem afirmações com a boca, mas com os ombros caídos, com respiração curta, com postura derrotada. A mente percebe a incoerência e rejeita a mensagem. A repetição eficaz exige presença corporal. Quando você declara "eu atraio dinheiro", você precisa sentir no corpo a energia de quem é capaz de criá-lo. Ombros alinhados, coluna firme, respiração profunda, olhar tranquilo. A linguagem do corpo é tão poderosa quanto a linguagem das palavras. A mente observa como o corpo se posiciona diante das afirmações e decide se aquilo é crença real ou apenas fantasia inocente. A repetição também precisa ser conectada a ações alinhadas. Não é repetir frases e esperar milagres choverem do céu. A repetição cria a base interna para que você haja sem medo, sem hesitação, sem sabotagem. Ela te coloca em condição de aceitar oportunidades e não destruí-las com insegurança. Quantas vezes você já recebeu uma chance e pensou, não agora, não estou pronto, não mereço? A repetição correta faz o contrário. Ela faz você olhar para oportunidades e dizer, eu posso, eu aprendo, eu cresço com isso. Você não precisa estar pronto para prosperar. Você precisa estar disposto.
Napoleon Hill estudou homens que começaram pobres e alcançaram riqueza extraordinária. Quase todos tinham algo em comum. Eles decidiram. Não sonharam vagamente, não desejaram timidamente, eles decidiram. E após decidir, repetiram sua decisão diariamente até que se tornasse inegociável. Eles não negociavam com a dúvida. Eles não negociavam com os obstáculos. Eles não negociavam com o medo. Eles repetiam sua visão até que ela se tornasse parte do seu ser. E quando isso acontece, qualquer movimento contrário à visão parece traição a si mesmo. Você começa a rejeitar comportamentos de escassez da mesma forma que rejeita alimentos que te fazem mal. A repetição te imuniza. Você talvez não perceba agora, mas a repetição já molda sua vida. Talvez você repita que não merece coisas boas. Talvez repita que é tarde demais. Talvez repita que oportunidades já foram embora. Talvez repita que não tem capacidade. Observe atentamente a sua fala interna. Toda vez que você se diminui, você está rezando uma oração negativa para o seu futuro. E como toda oração, ela produz frutos. A repetição negativa tem poder. Ela atrapalha, bloqueia, empobrece. Ela te faz perder oportunidades antes mesmo de enxergá-las. Você se enxerga pequeno, então age pequeno, então colhe pequeno. E depois, confirma para si mesmo que o mundo é injusto. Não é o mundo, é sua repetição. Muitas pessoas não percebem o quanto suas palavras moldam seu próprio universo. Dizem, não tenho dinheiro com tanta frequência que seus pensamentos param de buscar soluções e passam a buscar desculpas. Dizem, as coisas sempre dão errado, tantas vezes que ficam viciados em prever tragédias. E quando algo começa a funcionar, sabotam, porque a mente tenta proteger o velho padrão. A repetição criou uma identidade, e a identidade luta para sobreviver. Para prosperar, você precisa desinstalar velhos programas, precisa reescrever códigos, precisa repetir novas verdades até que se tornem tão familiares que você não saiba mais viver de outra forma. Observe um bebê aprendendo a andar. Ele cai centenas de vezes. Ele não pensa, talvez andar não seja para mim. Ele não cria discurso mental de derrota. Ele repete, ele tenta, ele levanta, ele insiste. Ele trata a repetição como caminho natural. É só depois que crescemos que nos envenenamos com vergonha, medo e comparação. A repetição devolve você a pureza do aprendizado. Ela permite que você fracasse sem se destruir. Ela ensina você a não julgar o processo. Quem repete, vence cedo ou tarde. Quem não repete, perde cedo ou tarde. A prosperidade exige paciência com a repetição. Não há colheita instantânea. Há plantio, cuidado, espera. Mesmo quem planta árvores sabe que não adianta gritar com a semente para crescer mais rápido. A semente responde apenas ao tempo e ao ambiente. Sua mente funciona da mesma forma. Você não pode forçar a prosperidade a aparecer. Você cria o ambiente mental para que ela brote, e então ela surge quando estiver madura. A própria criação obedece à repetição. O universo pulsa em ciclos. Respiração, batimentos cardíacos, ondas do mar, fases da lua. Tudo que é vivo repete. A prosperidade é vida. E vida não surge do acaso, mas da constância. Não é sobre intensidade momentânea, é sobre consistência diária. É sobre acordar todos os dias e alimentar a mente com aquilo que você deseja viver. Repetir até que a mente não apenas aceite, mas busque. Quando você entra nesse estado, algo milagroso acontece. A repetição deixa de ser esforço e se torna identidade. Você não precisa forçar pensamentos de prosperidade. Eles fluem. Você não precisa se obrigar a acreditar. Você acredita. Você não busca sinais de que o futuro será bom. Você sabe, e esse saber silencioso muda tudo. Sua vibração muda.
Sua expressão muda, seus movimentos mudam. A vida responde à sua postura. Há um momento no processo da repetição em que a raiz finalmente rompe a terra e começa a se tornar visível. A maioria das pessoas desiste antes desse momento. Elas plantam mentalmente por semanas, talvez meses, e como ainda não veem frutos externos, acreditam que nada está acontecendo. Não percebem que o solo mental continua sendo preparado, que as raízes estão se expandindo, que a estrutura invisível está crescendo antes de dar sinais no mundo físico. A prosperidade funciona exatamente assim. Ela cresce primeiro no invisível. A repetição diária é a água, o sol, os nutrientes. E quando finalmente brota, parece repentino para quem olha de fora, mas não para quem plantou. Quem viveu o processo sabe que não foi sorte, foi consistência. Napoleon Hill entendia esse mecanismo com precisão. Ele costumava dizer que a persistência é o único elo entre o desejo e sua realização. E persistência nada mais é do que repetição disciplinada. Não existe pessoa extremamente rica que não tenha passado por longos períodos de cultivo mental antes da colheita. Os que desistiram cedo tiveram ideias tão boas quanto os que venceram, mas não repetiram convicções o suficiente. Quantas vezes você teve uma ideia maravilhosa e depois a abandonou porque acreditou que ninguém iria prestar atenção? Quantas vezes você começou a construir algo e parou porque outros não acreditaram em você? A repetição teria te blindado desses julgamentos. A repetição teria te sustentado até o momento da colheita. É curioso observar como os obstáculos se comportam diante da repetição. Um desafio que parece gigante no início, com o tempo, perde a força. Não porque o desafio diminuiu, mas porque sua identidade aumentou. Quando você repete diariamente pensamentos de valor, capacidade e prosperidade, você cresce internamente. E aquilo que antes parecia uma montanha se transforma em degrau. Pessoas que vencem têm a mesma quantidade de problemas que pessoas que perdem. A diferença é que elas não transformam o problema em identidade. Elas repetem a visão com tanta força que o obstáculo se torna apenas um processo técnico, não um destino emocional. A Bíblia fala repetidas vezes sobre perseverança, constância e fé. Mas muitas pessoas interpretam a fé como um sentimento, quando na verdade ela é um estado mental treinado. A fé precisa ser alimentada diariamente. Ela não nasce porque você ouviu uma mensagem inspiradora num domingo. Ela nasce porque você alimenta seus pensamentos com o propósito que Deus colocou em você. A repetição transforma a fé em certeza, e a certeza se transforma em movimento. É por isso que Jesus alertava: se você tem fé como um grão de mostarda, mesmo que pequena, mas continuamente exercida, ela é capaz de mover montanhas. A repetição mental é o ato de regar essa semente. Há algo poderoso em declarar aquilo que ainda não existe. É como se você dissesse ao universo: eu acredito antes de ver. Esse é o princípio espiritual da manifestação. Acredite primeiro, visualize primeiro, declare primeiro. A repetição cria uma atmosfera interna que antecede a materialização externa. Quando você repete que atrai dinheiro, sua mente começa a trabalhar a seu favor. Ela passa a identificar oportunidades de monetização, enxergar habilidades que você tem e nem percebia, conectar peças soltas, reacender talentos esquecidos. A repetição desperta a criatividade, não a criatividade artística apenas, mas a criatividade de sobrevivência elevada ao nível de prosperidade. Você começa a enxergar não apenas como ganhar dinheiro, mas como multiplicá-lo. A repetição cria visão. Você passa a ver além do lucro imediato. Você percebe que oportunidades sustentáveis crescem com consistência, não com pressa. Você passa a criar sistemas, não apenas resultados isolados. Essa transição
é marcante. Enquanto a maioria pensa em dinheiro como algo que vem e vai, você passa a ver dinheiro como fluxo contínuo que responde à mentalidade correta. Você deixa de correr atrás de dinheiro e passa a criar estruturas para que o dinheiro flua até você. Isso é maturidade de prosperidade, e ela nasce da repetição. Um dos bloqueios mais comuns que impedem as pessoas de prosperar é o medo do julgamento. Quantos projetos, negócios, ideias e oportunidades foram enterrados porque alguém teve medo do que os outros iriam pensar? Observe bem. O julgamento externo só nos machuca porque ele ecoa o julgamento interno. Se dentro de você existe repetição de insegurança, qualquer crítica externa terá força. Mas quando há repetição de convicção, qualquer crítica externa parece fraca, desajeitada, irrelevante. A repetição mental constrói uma espécie de armadura espiritual. Não é arrogância, é clareza. Você não levanta a voz para provar sua grandeza a ninguém, porque você já sabe quem está se tornando. É aqui que a prosperidade adquire um caráter sagrado. Quando você repete pensamentos elevados sobre si mesmo, você está honrando o Criador. Deus não coloca talento em você para que você o diminua. Ele não te dá potencial para que você o esconda de medo da opinião alheia. A repetição de prosperidade é uma forma de dizer: eu aceito os dons que recebi. E quando alguém aceita seus dons, naturalmente passa a agir de forma maior. Você começa a tomar decisões que antes pareceriam impossíveis. Você investe em si mesmo. Você aposta no seu crescimento. Você se expõe a situações que expandem seu limite. A repetição cria coragem. Muitas pessoas pedem sinais, querem que o universo mostre algo primeiro para então acreditar. Mas os sinais aparecem depois da repetição, não antes. O mundo exterior é reflexo do mundo interior. O que é repetido dentro se manifesta fora. Se você deseja prosperidade, você precisa começar a repeti-la antes de obtê-la. Precisa se comportar como alguém destinado à abundância. Precisa se portar como alguém digno de grandes oportunidades. Precisa se mover com a postura de alguém que sabe que, cedo ou tarde, a colheita chega. E quando você finalmente começa a prosperar, outro fenômeno ocorre. A repetição positiva se torna natural. Você não precisa se esforçar para acreditar que merece. Você simplesmente sabe. Não precisa se convencer constantemente de que pode conquistar. Você já conquistou antes e já viu o resultado. Então a memória emocional te guia. Esse ponto é transformador, porque você entra no ciclo da abundância sustentável. Você não se expande apenas financeiramente uma vez, você continua expandindo. A repetição te prepara para fases maiores. Ela evita que você se sabote quando o sucesso chega, porque sem repetição, até prosperidade pode virar fardo. Quantas pessoas ganharam dinheiro rapidamente e depois perderam tudo porque não tinham estrutura mental para sustentá-lo? Sem repetição interna, o externo escapa. Você não quer apenas atrair dinheiro. Você quer se tornar alguém capaz de mantê-lo, multiplicá-lo e utilizá-lo para beneficiar sua vida e a vida de outros. Não é sobre riqueza apenas material. É sobre autoridade espiritual, maturidade emocional e disciplina mental. E essas três coisas nascem do mesmo lugar: repetição. Quando você repete a visão de prosperidade diariamente, o dinheiro deixa de ser inimigo e se torna ferramenta. Deixa de ser fuga e se torna possibilidade. Deixa de ser obsessão e se torna expressão. É nesse momento que você realmente entende que prosperidade não é sobre ter mais, mas sobre ser mais. Todo ser humano que você admira, toda pessoa que transformou sua vida, que atravessou barreiras, que construiu algo grande, repetiu. Repetiu quando ninguém acreditava. Repetiu quando parecia tarde. Repetiu quando o cenário era desfavorável.
Repetiu quando sentia medo, repetiu quando estava cansado, repetiu quando os resultados ainda não apareciam. A diferença entre os que realizam e os que desistem está na capacidade de repetir quando não há aplauso, não há elogio, não há validação. A repetição silenciosa é a mãe da grandeza. Existe um instante no caminho da prosperidade em que você deixa de buscar provas externas e passa a viver como se a riqueza já estivesse em movimento ao seu redor. Esse instante não chega por acaso. Ele nasce quando a repetição cria dentro de você uma convicção inabalável. Antes, você precisava se lembrar diariamente de que é capaz. Agora, algo dentro de você simplesmente sabe. É como respirar. Você não precisa pensar para fazer. Você apenas faz. A repetição permite que a prosperidade se torne uma respiração interna e não um esforço pesado. Ela transforma tensão em naturalidade. Nesse ponto, você percebe que não é o dinheiro que transforma a sua vida. É a mente que o atrai. O dinheiro é consequência, não causa. Ele responde ao seu estado interno. Napoleon Hill dizia que a riqueza tem uma forma curiosa de começar a se manifestar quando a pessoa se decide de forma definitiva a buscá-la. Não quando apenas deseja, não quando apenas sonha, mas quando se decide. E a decisão verdadeira só acontece quando a repetição transforma uma ideia em identidade. Enquanto a prosperidade for possibilidade, você hesita. Quando ela se torna parte do que você age com naturalidade. É por isso que muitas pessoas atraem oportunidades e não percebem. A chance surge, mas a mente ainda está programada para recusar. A pessoa diz, não é para mim, ainda não estou pronto, não quero arriscar, e a oportunidade segue para alguém com outra repetição mental. O universo não é injusto. Ele apenas responde ao campo emocional que você cultiva. Se você repete medo, ele envia provas para sustentá-lo. Se você repete grandeza, ele envia portas para você atravessar. Quando sua mente muda, você deixa de implorar para receber chances e passa a reconhecê-las quando chegam. E essa percepção é fruto direto da repetição. É inevitável que a jornada tenha momentos desafiadores. Não existe crescimento sem desconforto. Não existe expansão sem ruptura. E nesses momentos, a repetição se torna ainda mais necessária. Pense em uma árvore sendo golpeada pelo vento. Não importa quantas vezes ela se incline. O que a mantém de pé é a profundidade de suas raízes. Sua repetição diária são essas raízes. São elas que te impedem de ser arrancado pela dúvida, pela ansiedade ou pelo desânimo. A vida pode te balançar por fora, mas a repetição te mantém firme por dentro. A Bíblia nos ensina que tudo que o homem semeia, isso também colherá. Muitos interpretam essa passagem apenas como ação, mas ela também se aplica à mente. Você colhe frutos dos pensamentos que semeia repetidamente. Nada nasce no jardim da sua vida que você não tenha permitido crescer antes na sua mente. Se você semeia dúvida diariamente, colherá indecisão. Se semeia inferioridade, colherá oportunidades perdidas. Se semeia grandeza, colherá resultados grandes. A repetição é o ato de plantar no terreno invisível da alma aquilo que você deseja ver florescer na sua existência. Muitos de nós foram condicionados a acreditar que prosperidade exige sofrimento, que sucesso é apenas para poucos, que o conforto financeiro é privilégio e que pedir mais é sinal de egoísmo. São crenças plantadas por repetição, às vezes desde a infância. A mente absorve o que ouve dos pais, da escola, dos amigos, da cultura. E quando chega à fase adulta, a pessoa carrega essas sementes como se fossem verdades eternas. A repetição consciente serve para corrigir essas distorções. Ela te ensina a questionar a voz do passado. Ela te permite dizer, isso não é meu,
eu não aceito. Nenhuma crença negativa é derrubada com força, apenas com substituição. Se você tenta lutar contra um pensamento ruim, ele se fortalece. Mas se você o afoga com repetição positiva, ele enfraquece até desaparecer. A repetição não é guerra, é escolha diária. É dizer para sua mente: hoje eu decido pensar grande. Hoje eu decido confiar no processo. Hoje eu decido ser a versão que atrai prosperidade. Essa escolha não precisa ser perfeita, precisa apenas ser consistente. Com o tempo, você começa a notar pequenos sinais. Um pagamento inesperado, uma ideia nova, uma pessoa que aparece no momento certo. Uma situação que antes te assustaria e agora parece uma oportunidade. Esses sinais não são coincidência, são respostas. A repetição cria campo. Campo atrai possibilidades. Você não precisa controlar como elas virão, apenas manter sua frequência interna. A vida sempre encontra caminhos inesperados quando você está alinhado com uma visão de abundância. Napoleon Hill observou algo fascinante. Quando a mente humana acredita profundamente que a vitória é inevitável, ela começa a agir como se já estivesse vencendo. Esse comportamento muda a forma como você fala, como caminha, como enxerga a si mesmo. Você se torna mais ousado. Você pergunta por preços, ao invés de desistir antes de tentar. Você inicia conversas, em vez de se esconder. Você assume riscos calculados, ao invés de ter medo de errar. O mundo responde ao seu novo tom. Pessoas te enxergam diferente. E quando alguém te enxerga diferente, te trata diferente. Quando te trata diferente, abre portas. E portas levam a salas maiores. A repetição não elimina obstáculos, mas reduz o poder deles sobre você. A pessoa que não repete pensamentos prósperos olha para um desafio e recua. A pessoa que repete sabe que aquele desafio não é fim, é teste. Ela respira fundo, se adapta e segue. Ela não pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Ela pergunta: o que posso aprender aqui? Essa mentalidade é ouro. Ela transforma derrotas em degraus. Napoleon Hill chamava isso de benefício da adversidade. A repetição prepara sua mente para extrair valor mesmo de situações indesejadas. Você para de ver a vida como inimiga e passa a vê-la como treino. A Bíblia nos mostra que pessoas escolhidas passam por processos antes de viverem sua missão. José foi vendido como escravo antes de governar. Davi enfrentou rejeição antes de ser rei. Mesmo Jesus passou anos em anonimato antes de iniciar seu ministério. Não há grande propósito sem preparação. Não há prosperidade verdadeira sem maturidade interna. A repetição te prepara para não apenas conquistar, mas sustentar. Ela te ensina a não falhar quando chegar no topo, porque existe algo pior que nunca prosperar. Prosperar e não ter estrutura para segurar. Quando você pratica a repetição diariamente, algo muda na sua relação com o tempo. Você deixa de querer resultados instantâneos e começa a valorizar progresso. Passa a ver cada dia como tijolo, cada pensamento como semente, cada ação como passo. Essa visão te livra da ansiedade, porque você deixa de exigir perfeição imediata de si mesmo. Você passa a respeitar o ritmo natural da colheita. É assim que se constrói uma vida próspera. Um pensamento por vez, uma decisão por vez, uma repetição por vez. E no momento em que você percebe que a repetição te fez crescer ao ponto de se tornar uma pessoa diferente da que começou, você entende que a prosperidade não aconteceu por motivo externo. A prosperidade aconteceu porque você mudou. O mundo externo apenas acompanhou a transformação interna. Você pode olhar para trás e enxergar com clareza. Não foi sorte, foi decisão, foi disciplina, foi repetição.
Um dia, você perceberá que a repetição silenciosa que fazia quase como um ritual se tornou parte do seu DNA emocional. A mesma mente que antes duvidava, que antes se questionava, agora age com convicção tranquila. A prosperidade deixa de ser promessa distante e passa a ser a forma natural como você caminha. Não há mais medo quando olha para novas oportunidades. Você não pensa, e se der errado? Você pensa, como posso fazer funcionar? Você não recua diante de desafios por acreditar que eles são sinais de fracasso. Você os encara como sinais de crescimento, porque a repetição ensinou você a olhar a vida com novos olhos. E aqui está um ponto que quase ninguém fala. Repetir pensamentos prósperos não significa ignorar a realidade, significa transformá-la. A mente que repete escassez cria um ambiente de falta. A mente que repete abundância cria ambiente de multiplicação. Pessoas que atraem dinheiro não são melhores ou mais favorecidas. Elas simplesmente praticaram mais vezes o que os outros desistiram de praticar. Elas repetiram diariamente ideias que a maioria só repete quando a vida está calma. Elas continuam firmes quando os ventos sopram contra. Não se abalam quando o caminho parece longo, porque sabem que repetição é construção invisível. Napoleon Hill dizia que a riqueza começa sempre com um pensamento definido, mas ela só se torna inevitável quando esse pensamento se transforma em obsessão positiva. Obsessão não no sentido doente, mas no sentido de foco profundamente internalizado. É quando você passa a viver o que deseja antes de vê-lo. Você fala, age, respira como alguém que está em direção à riqueza. Não porque quer mostrar algo ao mundo, mas porque essa é a sua verdade interna. Não é você tentando se convencer. É você vivendo de acordo com aquilo que sabe ser seu direito. E esse direito não é arrogância, é coerência com aquilo que Deus implantou dentro de você. A Bíblia nos ensina que fomos criados para ser cabeça e não cauda, para prosperar, para multiplicar, para governar sobre o caos, em vez de sermos dominados por ele. Repetir pensamentos elevados é um ato de aceitação da identidade divina. Você não está pedindo riqueza como mendigo espiritual. Você está reconhecendo que a vida é abundante por natureza e que você foi projetado para crescer. É por isso que a repetição funciona tão profundamente. Ela realinha você com seu propósito original. No começo, talvez você precise repetir afirmações como quem tenta se convencer. Talvez sinta resistência, talvez se sinta ridículo. Talvez a mente antiga reaja com sarcasmo. Quem você pensa que é? Isso é normal. É a voz de uma versão antiga de si mesmo tentando sobreviver. Mas quando você persiste, essa voz vai enfraquecendo e surge outra, mais forte, mais calma, mais madura. Uma voz que diz, eu posso, eu consigo, eu nasci para prosperar. Essa é a voz da sua verdadeira identidade, aquela que não foi contaminada por medo, vergonha ou comparações. Essa voz renasce pela repetição. E então você começa a notar que algumas pessoas vão se afastar. Não porque você as rejeita, mas porque a sua vibração muda. Pessoas que se alimentam de escassez e reclamações se sentem desconfortáveis ao lado de quem decide crescer. Isso não é perda, é purificação. Para prosperar, você não precisa brigar com ninguém. Basta continuar repetindo diariamente quem você está se tornando. A vida naturalmente vai filtrar aqueles que não conseguem acompanhar. A repetição te ajuda a lidar com algo ainda mais complexo, a culpa de prosperar. Muitos carregam essa culpa silenciosamente. Sentem medo de ganhar mais do que a família. Medo de serem julgados, medo de serem vistos como egoístas. A repetição corrige essa distorção. Ela te ensina que prosperidade não é sobre ganhos individuais. Ela é sobre expansão de impacto.
Quando você prospera, abençoa outras pessoas. Quando você ganha mais, pode investir em sonhos, pode ensinar, pode gerar empregos, pode ajudar, pode transformar. A repetição não cria ego, ela destrói egoísmo. Egoísmo é medo, prosperidade verdadeira é serviço. Então, você se torna alguém que não pede permissão para existir, que não se desculpa por sonhar alto, que não se diminui para caber em conversas pequenas. Você entende que não precisa convencer ninguém do seu valor. Ele se manifesta sozinho. A repetição transformou sua visão de si mesmo e, a partir desse momento, sua presença começa a abrir portas mesmo antes de você falar. As pessoas te tratam de forma diferente porque você se trata de forma diferente. O dinheiro começa a aparecer como consequência, não porque você ficou obcecado por ele, mas porque você se tornou a pessoa que o atrai. Você começa a ver oportunidades em áreas que antes eram invisíveis. Começa a vender com mais naturalidade. Começa a precificar seu trabalho com mais coragem. Começa a dizer não para aquilo que te diminui. Começa a se conectar com pessoas que caminham na mesma vibração. O universo responde à sua constância. E aqui está o detalhe mais bonito de todo esse processo. A repetição cria gratidão antecipada. Você agradece por aquilo que ainda não aconteceu, como se já estivesse vivendo. Essa gratidão direciona os céus. Deus não se move apenas pelo pedido, ele se move pela confiança. Quando você agradece antes de ver, você está dizendo, eu acredito. E quando você acredita com repetição, você testemunha milagres. Não milagres no sentido fantasioso, mas milagres no sentido de resultados que fogem da lógica linear. Você atrai pessoas, circunstâncias, ideias, soluções que não estavam no seu campo antes. Você não é mais o ser humano que reage às circunstâncias. Você se tornou o ser humano que cria, e criação exige repetição. Nenhum escultor faz uma obra-prima com um único golpe. Ele repete o movimento, camadas sobre camadas, até que sua visão se revele. A prosperidade é a mesma arte. Um golpe de pensamento por vez, uma decisão por vez, um ato de fé por vez. Sua mente está esculpindo a vida que você deseja viver. Quando esse entendimento amadurece dentro de você, não existe mais volta. Você não consegue mais pensar pequeno, não consegue mais aceitar migalhas, não consegue mais desperdiçar seu potencial. A repetição transformou você por dentro. E quando alguém te observar vencendo, talvez diga que foi do nada, que foi sorte, que você estava no lugar certo. Sorria. Eles não viram as madrugadas em que você repetiu esperança. Não viram os dias silenciosos em que você repetiu fé. Não viram o processo invisível. Só veem o resultado. E por isso, quando olhar para si mesmo agora, lembre-se, sua transformação não está no amanhã. Ela começa hoje. Começa agora, na decisão de repetir o que constrói e abandonar o que destrói. Você não precisa provar nada para ninguém. Basta repetir diariamente quem você está se tornando. A repetição é o volante da sua vida. Onde você gira, você chega. Se este conteúdo falou com você, se tocou seu espírito, se despertou sua mente e te lembrou do poder que você carrega, não guarde isso só para si. Compartilhe com alguém que está precisando ouvir. Continue comigo no mapa da mente próspera, porque aqui nós treinamos a mente para viver aquilo que antes parecia impossível. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e envia esse vídeo para alguém que precisa aprender a romper a mentalidade de escassez. Estamos construindo uma comunidade de mentes que prosperam de dentro para fora. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. A sua nova vida começa naquilo que você repete. Repetição é poder. Repetição é destino. Repetição é prosperidade.